Alguma vez você já se sentiu como se Deus estivesse indiferente às suas preocupações e sofrimentos? Sabe aqueles momentos em que, não importa o quanto oramos ou clamamos ao Senhor, nada parece mudar? Você já se sentiu confuso diante das injustiças do mundo? Já questionou por que o mal prospera enquanto os justos sofrem? Se sim, então a história do profeta Abacuque vai tocar profundamente o seu coração. Hoje, mergulharemos na trajetória desse profeta que ousou questionar a Deus, buscando respostas para as grandes aflições da humanidade. Fique até o final para entender como a mensagem de Abacuque pode transformar sua fé nos dias de hoje. Imagine viver em tempos de profunda injustiça, onde a violência prevalece e a corrupção domina até mesmo aqueles que deveriam ser justos. Você clama a Deus por respostas, mas ele parece silencioso. Foi exatamente esse o dilema de Abacuque. Mas, ao invés de se calar, ele ousou questionar o Altíssimo. E Deus respondeu de uma maneira surpreendente. Se você deseja entender como a fé pode permanecer firme mesmo nos tempos mais sombrios, assista a este vídeo até o final. Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal Mistérios Divinos e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador sobre as Escrituras. Um profeta bíblico chamado Abacuque também passou por isso. Ele experimentou esse sentimento de maneira intensa, a ponto de iniciar seu livro com um questionamento que poderia ser o nosso. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque se destaca entre os profetas bíblicos por sua abordagem única ao intermediar a revelação divina. Diferente de outros profetas, sua mensagem não começa com instruções diretas de Deus para o povo. Pelo contrário, inicia-se com suas queixas e questionamentos direcionados ao próprio Senhor. Seu livro é uma profunda reflexão sobre o problema do mal e a justiça divina. Diante da corrupção em Judá, Abacuque se perguntava, como Deus poderia permitir tanta injustiça? Como ele poderia usar uma nação ainda mais perversa para julgar seu próprio povo? Mas, no decorrer do livro, vemos como esse profeta transformou sua perplexidade em fé inabalável. A lição que marcou sua história e a história do povo de Deus está resumida na icônica frase, o justo viverá pela fé. É exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. Abacuque viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, provavelmente entre 609 e 605 a.C. Durante o reinado de Jeoaquim, esse foi um momento de transição política e espiritual, marcado pela decadência moral após a morte do piedoso rei Josias. Jeoaquim trouxe de volta práticas corruptas e idólatras, abandonando as reformas religiosas de seu antecessor. No cenário internacional, a Assíria, que dominava a região há séculos, colapsou com a destruição de sua capital, Nínive, em 612 a.C. A Babilônia, sob a liderança de Nabopolassar e depois de seu filho Nabucodonosor, emergiu como uma nova potência mundial, derrotando o Egito na Batalha de Carquemis em 605 a.C. Essa ascensão babilônica trouxe terror e incerteza às nações vizinhas, incluindo Judá. Para piorar a situação, internamente Judá enfrentava corrupção moral e apostasia. Os ricos exploravam os pobres, a injustiça prevalecia nos tribunais e a Torá, que deveria guiar a nação, era ignorada. A religiosidade se tornará apenas formal, sem verdadeira adoração, e o povo confiava mais em alianças políticas do que no Senhor. Foi nesse contexto que Abacuque ergueu sua voz em angústia. Abacuque inicia seu livro clamando pela justiça de Deus. Ele via a iniquidade em Judá e se perguntava por que Deus parecia inativo diante de tanta corrupção. Seu questionamento ecoou o sentimento de outros profetas, como Jeremias, e também de diversos salmistas que clamaram contra o aparente silêncio de Deus diante do mal. A resposta do Senhor foi surpreendente. Ele estava levantando os caldeus, babilônios, para executar juízo sobre Judá. Essa resposta, no entanto, gerou ainda mais perplexidade. Como um Deus justo poderia usar uma nação tão ímpia para punir Judá? Abacuque, então, questiona novamente. Teus olhos são tão puros que não podes ver o mal, não toleras a perversidade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Diante dessas inquietações, o profeta decide se posicionar como um sentinela, esperando a resposta de Deus.
Deus responde a Abacuque com uma visão que deveria ser registrada e aguardada com paciência. No centro dessa revelação está a célebre frase: "O justo viverá pela fé." Abacuque capítulo 2 versículo 4. Essa afirmação se tornaria fundamental na teologia cristã, sendo citada pelo apóstolo Paulo em suas cartas aos Romanos e aos Gálatas, além de ser reafirmada na carta aos Hebreus. Deus também promete que, apesar de sua aparente prosperidade, a arrogância dos caldeus seria sua própria ruína. Ele proclama 5 ais contra eles, condenando sua ganância, violência, opressão, embriaguez e idolatria. Os 5 ais no livro de Abacuque, Abacuque capítulo 2 versículos 6 a 20, são maldições proféticas pronunciadas contra os babilônios por causa de sua injustiça, crueldade e idolatria. Esses ais revelam o juízo de Deus sobre os ímpios e servem como um alerta para todas as nações que praticam a opressão. Primeiro ai, contra a ganância e a exploração, Abacuque capítulo 2 versículos 6 a 8. Segundo ai, contra a ambição desmedida e a injustiça, Abacuque capítulo 2 versículo 9 a 11. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, a fim de pôr o seu ninho no alto e livrar-se das garras do mal. Abacuque capítulo 2 versículo 9. Aqui, Deus denuncia aqueles que buscam segurança através da opressão e da riqueza injusta. Os babilônios tentavam consolidar seu império, construindo fortificações e acumulando bens, mas Deus revela que essa falsa segurança seria destruída. Até as pedras e madeiras clamariam contra essa injustiça. Lição: a busca egoísta pelo poder e pela segurança à custa dos outros leva à destruição. A justiça de Deus sempre prevalece. Terceiro ai, contra a violência e o sangue derramado, Abacuque capítulo 2 versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Abacuque capítulo 2 versículo 12. Este versículo denuncia o uso da violência para construir impérios. Babilônia crescia à custa da destruição de outras nações, derramando sangue inocente para expandir seu domínio. Mas Deus declara que todo esse esforço será em vão, pois um dia a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Abacuque capítulo 2 versículo 14. Lição: nenhuma nação ou império que se sustenta na violência e no derramamento de sangue permanecerá de pé diante de Deus. Quarto ai, contra a depravação e o abuso dos outros, Abacuque capítulo 2 versículos 15 a 17. Ai daquele que dá bebida ao seu companheiro, misturando-a com veneno, para embriagá-lo e lhe contemplar a nudez. Abacuque capítulo 2 versículo 15. Este ai simboliza a humilhação e exploração de outros para benefício próprio. Os babilônios não apenas destruíam nações, mas também abusavam e desonravam os povos conquistados. Mas Deus diz que a vergonha deles será exposta, e a destruição que causaram voltará contra eles. Lição: quem se aproveita da fraqueza dos outros e os leva à ruína será, no final, humilhado pelo próprio juízo de Deus. Quinto ai, contra a idolatria e a falsa adoração, Abacuque capítulo 2 versículos 18 a 20. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou à pedra muda, acorda. Pode o ídolo ensinar? Abacuque capítulo 2 versículo 19. O último ai condena a idolatria. Babilônia confiava em seus ídolos feitos por mãos humanas, mas esses deuses falsos eram incapazes de salvar. Deus proclama que Ele, e somente Ele, é o Senhor vivo e verdadeiro. O capítulo termina com um poderoso lembrete: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2 versículo 20. Lição: a idolatria leva à cegueira espiritual. Só Deus é digno de adoração e só Ele governa com justiça. No final do livro, Abacuque, antes angustiado, termina com uma oração em forma de salmo. Ele relembra os grandes feitos do Senhor na história e reafirma sua confiança em dessas palavras servem como um lembrete poderoso de que Deus vê toda a injustiça e agirá no momento certo. Mesmo quando parece que o mal triunfa, o julgamento divino é certo. A oração de Abacuque e sua transformação diante das palavras de Deus. Abacuque passa por uma transformação espiritual. Se no início ele questionava e temia, agora ele reconhece a soberania divina. No capítulo 3, encontramos uma das mais belas orações da Bíblia: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor,
a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 versículo 2. Ele entende que Deus é justo e que sua vontade prevalecerá. O profeta encerra seu livro com uma declaração de fé inabalável: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3 versículos 17 e 18. O clímax dessa oração está em sua declaração de fé resiliente. Essa passagem é um dos mais belos exemplos de fé inabalável na Bíblia. Lições de Abacuque para a nossa vida. A história de Abacuque nos ensina lições atemporais e extremamente relevantes para nossa vida espiritual. É legítimo questionar a Deus. Abacuque nos mostra que podemos apresentar nossas dúvidas e inquietações ao Senhor. Ele não escondeu suas angústias, mas as levou a Deus com reverência. Viver pela fé é confiar além das circunstâncias. A fé não nega o sofrimento, mas supera as adversidades confiando na fidelidade de Deus. Deus nem sempre responde como esperamos. Muitas vezes, o Senhor age de formas que não compreendemos, mas seus propósitos sempre são justos e soberanos. A justiça de Deus pode parecer demorada, mas nunca falha, ainda que aos nossos olhos pareça tardia, a justiça do Senhor sempre se cumprirá no tempo certo. O louvor a Deus não depende das circunstâncias, assim como Abacuque, somos chamados a confiar e exultar no Senhor, independentemente da situação ao nosso redor. Abacuque começou sua jornada cheio de dúvidas e inquietações, mas terminou com uma fé fortalecida. Seu livro nos ensina que, mesmo diante da dor e da incerteza, Deus continua no controle da história. Ele nos convida a viver pela fé, confiando em sua justiça e soberania. Se essa mensagem tocou o seu coração, convido você a continuar essa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. No canal Mistérios Divinos, exploramos as Escrituras de maneira profunda, trazendo reflexões que podem transformar sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Queremos saber, qual lição de Abacuque mais falou com você hoje? Que Deus abençoe sua caminhada de fé.